de onde você compra ingresso. Você compra ingresso mais barato, o ingresso mais caro e tal. Eu acho que o estádio é um espaço a ser preenchido democraticamente. Tem gente que quer gastar lá dinheiro, ficar no camarote, beber champanhe e não ver o jogo, o problema dele. Ele quer fazer isso. Tem gente que quer ver o jogo e quer pagar o ingresso barato. Chama atenção é que no Brasil a gente prefere né? A administração do futebol brasileiro parece preferir deixar o lugar vazio a vender para quem tem menos poder aquisitivo. A gente está falando de 40% de ocupação de estádio. Não, e o que é pior, quando vende, diminui a qualidade da entrega daquilo que está sendo feito, dizendo assim, esse ingresso está barato, o cara vai lá de qualquer jeito, pode botar, entendeu? Bota qualquer coisa pro cara andar e não tá nem aí com segurança, e não tá aí com nada porque tá cobrando barato. Não faz sentido. E a pesquisa que nós vamos mostrar, né, Rodrigo, ela tá limitada às pessoas que disseram que costumam frequentar estádios de futebol, né? E a gente vai ver que a representatividade é bem diferente entre as classes. Exato, é uma pesquisa da Sport Track, do Rafael Plastini e do Edwin. Eu pedi para eles esses números ontem para a gente ter pelo menos alguma base para saber se o Calil disse algo lunático ou que faz sentido. E o resultado faz sentido. Quando você olha ali para a divisão, né, essas são as pessoas que responderam. Você costuma ir ao estádio de futebol para ver as partidas? Sim. Aí você quebra isso nas classes socioeconômicas, você vê que as classes média e média alta são maioria dentro do estádio. Esse já é o retrato atual do futebol brasileiro. Seria interessante pegar uma pesquisa dessa e comparar com uma pesquisa de 10, 20 anos atrás, para saber como é que as novas arenas da Copa influenciaram em relação a isso. Talvez 30 anos atrás a gente tivesse uma classe C1 e C2 com um percentual maior, porque os ingressos eram muito mais baratos. A gente não tem dados para afirmar isso por enquanto, mas pelo menos a gente tem ali o retrato e percebe que o que o Calil está dizendo não é uma completa loucura. Realmente as pessoas que vão mais ao estádio hoje são as pessoas de classe média alta. Outro dia eu estava participando de uma conversa e surge um questionamento que, assim, os estádios brasileiros encolheram, obviamente, né? Maracanã não cabe mais de 200 mil pessoas, Mineirão não cabe, né? Os estádios encolheram. Mas eles encolheram o suficiente para a demanda do mercado? Essa é que é a grande... Nós temos demanda para estádios para 65, 60 mil pessoas. Nós temos demanda de espetáculo para isso. É uma equação bem difícil de fazer, porque se você pensar assim, um estádio, a relação da torcida com um estádio próprio talvez seja diferente. Aí dá um orgulho, a torcida vai. Parece que o Palmeiras verificou um aumento no número de público a partir do momento que fez um estádio novo, enfim, é uma questão bem complicada. Né? Mas se você pega os exemplos do Corinthians e do Palmeiras, que têm suas próprias arenas e com condições diferentes, com procedimentos completamente com investimento nos projetos de sócio-torcedor, aí a gente está falando de uma ocupação bem mais alta do que 40%, né, Rodrigo? No caso do Corinthians e do Palmeiras, acho que são os clubes que mais se aproximam dessa discussão entre elitização de estádio, porque são clubes que têm 70% do estádio preenchidos, então você tem ainda 30% vagos, essa é a média dos últimos anos, mas assim, isso está muito relacionado à qualidade do futebol que eles apresentam dentro de campo. A gente está falando dos clubes que foram campeões brasileiros nos últimos anos, né? E aí eles tomaram a decisão de que, olha, com 70%, cobrando o ingresso nessa faixa de preço, eu tenho uma arrecadação que, frente aos custos da partida, fazem mais sentido para mim. Então, no caso dos dirigentes de Corinthians e Palmeiras, a gente pode aplicar essa visão. Eu acho que ao resto do país realmente fica um pouco mais complicado. E é legal também, assim, teoricamente, o que seria o ideal? O ideal é que a gente tenha o estádio lotado, com o preço mais alto possível dentro das características da nossa população, para que todo mundo consiga participar, para que todo mundo ganhe, né? As pessoas vão ao estádio e o clube tem a sua arrecadação. Só que na prática isso é muito difícil de ser feito, né, Barreto? Porque ainda mais com estádios que não são setorizados, então você coloca um ingresso para vender por R$5, o rico vai comprar também de R$5. O rico não vai comprar o de 80 só porque ele é rico. Então, fazer esse ideal funcionar na prática é muito complicado. E os nossos estádios têm 3, 4 anos, os mais modernos, né? Então a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Não dá para exigir o contra-cheque na hora de comprar o ingresso, né? O argumento que é sempre usado pelos clubes é de que o ingresso barato vai parar na mão do cambista e vai ser vendido caro. Então, mas aí é aquela velha história que a gente combate o problema pelo lado errado, né? Aí o problema é
é ter a tolerância que tem com o cambista. Eu acho até que cambista é uma instituição internacional, acho que tem em todos os lugares do mundo. Eu já vi na porta de ginásio da NBA cambista vendendo em Copa do Mundo, em qualquer lugar, não é só no Brasil, né? É então, assim, mas no Brasil o problema é a intensidade, é a leniência gigantesca que existe com o cambista, né? A leniência a colaboração em alguns casos, né? Que já foi comprovada. Rodrigo, obrigado pela participação na redação de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Nós vamos agora até Montevidéu falar com o Guto Rabelo, porque é lá que o Galo enfrenta o Defensor. Mais uma etapa uruguaia na missão do Atlético Mineiro, no mesmo campo, inclusive, na missão de chegar à fase de grupo da Libertadores. Bom dia, Guto. Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, obrigado, bom dia para você, bom dia ao Aidon, bom dia ao Bob, a todo mundo que está curtindo o Redação Sport TV nessa manhã. Uma manhã muito bonita aqui em Montevidéu, a capital do Uruguai tem céu azul, quase nenhuma nuvem. A gente está aqui bem em frente ao Rio da Prata, né, com esse visual bem bacana. E o Atlético tem uma missão bem importante amanhã pela Libertadores, para essa terceira fase eliminatória da pré-Libertadores, né? A última antes da fase de grupos. E como vocês destacaram, o Atlético está de volta ao Uruguai. Há 15 dias ele jogou aqui contra o Danúbio, empatou por 2-2 e amanhã vai enfrentar o grande rival do Danúbio, o Defensor. E no mesmo estádio, né? O estádio Luiz Franzini, que pertence ao Defensor. Foi emprestado para o Danúbio, para aquele jogo há 2 semanas, mas o dono é o Defensor. E já que vocês estão falando aí de ocupação há pouco, né, de estádio, a expectativa amanhã é de termos no máximo um público de 10 mil torcedores no estádio que cabe 18 mil. O Defensor é um time muito tradicional, né? Tem 105 anos de história, mas não é dos mais populares aqui do Uruguai. Tem uma torcida bem menor, por exemplo, que a do Nacional e a do Peñarol, que são as grandes potências uruguaias, né? A delegação do Atlético está descansando nesse momento e o clube trouxe 22 jogadores aqui para o Uruguai. O Atlético chegou nessa madrugada por volta de 1h30 da manhã, foi uma chegada bem tranquila, sem a presença de torcedores, de jornalistas uruguaios. E logo na chegada a gente conversou com o Ricardo Oliveira, que tem sido o grande destaque do Atlético nessa temporada e na Libertadores. É um dos artilheiros da competição com 4 gols. O Ricardo, na partida contra o Danúbio, aqui fez 2, depois em Belo Horizonte fez mais 2. E a gente conversou com ele sobre a expectativa de continuar essa fase artilheira, mas ele destacou que agora é um outro momento, espera a dificuldade diante desse adversário amanhã. Vamos ouvir. Nós sabemos que é um jogo diferente, equipe diferente, né? Libertadores é sempre muito complicado, a gente sabe como é jogar essa competição. O mais importante é que nós sabemos para que viemos. Viemos para fazer um jogo consistente, aplicar o nosso jogo acima de tudo, né? Saber sofrer dentro dessa competição é fundamental, mas viemos com a ideia de fazer um grande resultado nesse primeiro jogo, para levar a decisão para dentro do nosso campo. Tá aí o Ricardo Oliveira, que tem ótimos números se tratando de Libertadores. São 18 gols pela competição, ele é o 6º brasileiro que mais fez gols. O grande líder é o Luizão, com 29. Bom, o Atlético tem uma programação hoje que é ficar descansando até por volta das 5 da tarde, quando o Galo vai fazer um treinamento no CT do Danúbio, o último antes da partida. A tendência é que o técnico Levir Coupe mantenha a formação dos jogos anteriores na Libertadores. E só para encerrar, Barreto, eu destaco que esse time do Defensor já participou das 2 fases anteriores da pré-Libertadores, eliminou o Bolívar da Bolívia na primeira fase com uma vitória lá na Bolívia e depois perdeu aqui no Uruguai e na fase seguinte se classificou com 2 derrotas, né? Ele acabou sendo derrotado pelo Barcelona do Equador aqui no Uruguai por 2-1, só que naquela partida o Barcelona teve um jogador escalado de maneira irregular, então o jogo acabou terminando 3-0 para a equipe do Defensor no tapetão e depois lá no Uruguai o Defensor perdeu por 1-0 e se classificou. Ou seja, jogando aqui, o Defensor tem 3 partidas na temporada e perdeu as 3. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã se o Atlético se aproveita desse retrospecto ruim do adversário jogando em casa, Barreto. Valeu, Guto. Obrigado pelas informações, pelo visual também, né? Sim. Deu uma saudade dessa bela cidade que é Montevidéu.
Pois é, Cidade tem essa falha no bacana. meu currículo. Não conheço Montevidéu. Preciso resolver isso. Cidade muito bacana. 3, 4 dias tá resolvido. Só fui a Colônia del Sacramento. Que já é bacana Desce o também. Rio da Prata ali, pega ali A Montevidéu vale muito a pena. o ferryboat, é legal. Agora, uma coisa importante, falando do jogo, é que o Atlético tem aprendido o sufoco que passou na fase anterior. Desnecessário até, né? Achei Absolutamente desnecessário levar 4 gols do Danúbio. Absolutamente desnecessário. Tinha um jogo controlado, esteve à frente do placar no primeiro jogo 2 vezes, acabou tomando um empate. E depois matou o jogo no primeiro tempo em Belo Horizonte e não voltou para o segundo tempo e acabou tomando 2 gols. Então, é que essa lição tenha sido aprendida e acho que foi aprendida, pelo menos pelo que a gente conversou. Mas você acha com que a alguns questão jogadores. é só, desculpa, você acha que a questão é só comportamental? É só... Ou ela tem a ver com algo que o Levi precisa ajeitar no sistema defensivo? Não, no primeiro confronto foi. Eu acho que teve um relaxamento, confronto, eu estou falando dos 2 jogos, teve um relaxamento antes da hora, uma sensação de que estava fácil demais. Desconcentração, né? 3-0, está resolvido o problema e a torcida está empurrando e está tudo certo. Quando viram tomar o segundo gol, o jogo estava indo para o final, se toma o terceiro, estava desclassificado. Né? Eu não vejo o Atlético hoje nem perto do seu auge possível na temporada. Se eu tivesse fazendo uma escala de 1 a 10, eu diria que está num 5. Como a maior parte dos times brasileiros, ainda tem muita coisa a ser definida, ainda tem muita gente brigando por posição, né? Tem uma indefinição na lateral direita, muita gente quer que o Guga jogue, o Levi com todo aquele bom humor dele, mas insiste no Patrick. Acho que tem uma definição no meio de campo, se vai a Adilson, se vai o Zé Wellison. Do meio para frente ali não vejo grandes mudanças, não, embora alguns reforços tenham chegando. Então, mas do ponto de vista de treinamento e físico, ainda está no ponto 5, que eu acho que é o suficiente para chegar à fase de grupos da Libertadores. Já fica claro que tem um desequilíbrio no time, nos setores, né? Tem um setor muito melhor que o outro, né? Acho que a frente a parte ofensiva do Atlético me parece muito melhor do que... Embora ela seja mais habilidosa, digamos assim, né? Mas eu não vejo uma defesa com o Igor Rabelo e o Hever com uma defesa ruim. São 2 zagueiros altíssimos, que são muito bons pelo alto. Eu acho que realmente tem que resolver essa questão pela lateral direita. Precisa ver como é que a coisa vai funcionar por ali. E no ataque ali, com o Tchará, com o Casares, quando ele joga, quando ele acorda, que é uma beleza. O Ricardo Oliveira, que está na fase super eu estava iluminada. falando do Casares acordado. Numa fase super iluminada. E tem o Luan, né? Sim. Também, que costuma ajudar muito. Então, eu acho que, de fato, ele tem um ataque que está mais pronto do que a defesa nesse momento. Hora do intervalo no Redação Sport TV, voltamos já.